O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemo perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando os falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, meus caríssimos irmãs, a Páscoa, Semana Santa terminou, estamos caminhando por 50 dias de reflexão, aprofundamento deste grande mistério da ressurreição de Jesus, que é o fundamento, a base sólida sobre a qual está fundamentada toda a nossa religião. E preparamos Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, com a descida do Espírito Santo. Acaba Jesus de dizer a Nicodemos, este fariseu do Sinédrio, que admirava Jesus, mas por medo dos colegas que não se davam muito com Jesus, procurava Jesus de noite. E aí, nesta conversa entre os dois, Jesus já começa a revelar uma coisa do alto. Nós sabemos as coisas do céu. Uma coisa do céu é o seguinte: a presença do Espírito Santo, que é a vida de Deus, que Jesus promete, para entendermos tudo o que Ele disse que Ele fez, a partir dos apóstolos, até hoje, até o fim do mundo. Quem dirige a igreja, sustenta a igreja e não permite que a verdade que Jesus anunciou seja disfarçada, é o Espírito Santo. Por isso, todo este período é uma preparação para esta descida do Espírito Santo de Pentecostes. É pelo Espírito Santo que nós podemos escutar a palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus, guardá-la no coração, entendê-la, ao menos em parte, para vivenciá-la. Mas tudo obra do Espírito Santo, que nós temos, que Nicodemos não tinha ainda, que os apóstolos até ainda não tinham. Por isso eram muito duvidosos se Jesus de verdade ressuscitou ou não ressuscitou, era fantasma. Por 40 dias Jesus teve de labutar com a incrença, com a descrença dos apóstolos, para prepará-los a ele receber o Espírito Santo. Aí
pronto. Os apóstolos mudam completamente a atitude, com uma coragem inexplicável, pela presença do Spirito Santo, começa a pregar o Evangelho sem medo, com sabedoria, embora eram coitados pescadores, não tinham muita cultura. E aí vai se espalhando, a partir de Pentecostes, a igreja. Começam os primeiros batizados, 3.000 se deixa batizar logo na primeira pregação de São Pedro, e a igreja começa a se estruturar, se organizar. É muito importante reparar isto. A primeira providência que os apóstolos e a primeira comunidade cristã tomam e organizam é a caridade para com os pobres. Como Jesus sempre privilegiava os pobres, os doentes, os necessitados, os apóstolos, recebido o Espírito Santo, logo entendem que a igreja não pode permitir que haja irmãos e irmãs, porque pelo batismo todos nos tornamos irmãos e irmãs da mesma família, possa passar necessidade. Daí entendemos o que a primeira leitura nos comunicou, que a primeira comunidade cristã em Jerusalém era muito unida, numa comunhão extraordinária, escutando os apóstolos, celebrando a Eucaristia e vivendo numa fraternidade tão sincera, tão prática, que entre eles não havia pobres, necessidade. Ninguém passava fome no meio deles. Tanto que chegavam os cristãos a vender até alguma propriedade deles para distribuir aos pobres, para que ninguém passasse necessidades. De onde vinha esta generosidade, este despreendimento que deveria perseverar ao longo da história da igreja? Por isso a igreja sempre foi a iniciadora de todas as obras de caridade, de assistência social. Foi sempre a igreja que iniciou. Depois o governo, muito tempo depois, assume e leva à frente tudo: educação, escolas, hospitais, clínicas, assistência, asilos, creche. Tudo a igreja iniciou. O governo estava aí nestas coisas. Só depois os governos abrem os olhos e vê que a sociedade precisa destas providências que a igreja já se tinha antecipado e realizado, e vai assumindo. Então, na primeira comunidade cristã não havia necessidade, se chegava a esta generosidade até de se privar de bens materiais para ajudar aos pobres. Por que esta generosidade? O que animava os primeiros cristãos? Algo que deveria persistir sempre na história da igreja, mas que, infelizmente, muitas vezes os cristãos se acomodam, se adaptam a este reino aqui da terra e vivem como se o paraíso, a vida eterna, fosse esta. Daí a preocupação de todos, cristãos inclusive, de garantir a segurança econômica, a segurança imobiliária aqui, embora sabendo que vão morrer, vão deixar tudo, mas não adianta. O apego aos bens materiais chega até o ponto de desconhecer conscientemente que ao lado mora uma família necessitada, paupérrima. Problema dela, se vire, o governo deve providenciar, e o cristão fica insensível. Por que esta diferença? Não receberam todo o mesmo Espírito Santo?
Não foram todos batizados com o mesmo batismo na água e no Espírito Santo? Por que esta diferença? Tanta generosidade na primeira comunidade, em que entre não havia mais necessitados, e as comunidades cristãs de hoje, em que reina muito egoísmo e muita indiferença. Uma coisa muito simples: se perdeu a noção do destino verdadeiro de todos nós cristãos, que o reino de Deus é o céu. Se perguntasse a alguém que não frequenta muito, eu digo: olha, está aqui 10 fazendas no Marajó, um depósito bancário de, não sei, 200 milhões à sua disposição, casas e casarões aqui à sua disposição, supermercado à sua disposição, para seu. É seu. Mas você não tem certeza de ganhar o céu. Mas eu lhe garanto que vai ganhar o céu se todos estes bens você renunciar, e vai ganhar o céu com certeza. Hoje este cara, meu irmão, vai dizer: olha, o céu não sei se existe e quando vai chegar. Fico com as fazendas, fico com o supermercado, fico com milhões e acabou-se. Vocês fariam assim? Não sei. A mentalidade de hoje é esta. Estamos tão apegados às bens materiais que todo mundo sabe que daí a poucos meses ou anos tem de deixar porque vai morrer, que nós esquecemos que o nosso destino verdadeiro é a vida eterna, é o reino de Deus, que dura eternamente, que é uma riqueza incalculável, inimaginável, que Deus prepara para nós lá no céu. Falta em nós este anseio da eternidade, este anseio da vida eterna, este anseio do paraíso. Preferimos o paraíso terrestre com todo o sofrimento do que o paraíso celestial. Por isso ficamos apegados assim. Há uma velhinha que estava quase nas últimas, numa cidade do interior, aí fui fazer uma proposta de que: senhora, estas 2 casinhas suas de madeira, que não valiam muita coisa, tá? Eu gostaria de construir aqui uma capela dedicada ao santo da sua devoção, tá? Se a senhora me ceder estas 2 casas, este terreninho, vou construir uma capela nessa esquina, que é muito importante, criar uma nova comunidade. Eu, de jeito nenhum, esta é minha e fica minha. Depois de um mês faleceu. Levou estas 2 casas de madeira consigo lá no céu, que nada. Os netos brigaram para vender, etc. Só briga. Serviu para nada. Podia ganhar o céu. Não o apego. Então, nós temos de fazer esta conversão, que Deus nos ilumina. Por isso, Jesus, sabedor que nós somos muito lentos em crer, nos manda o Espírito Santo, que é uma força incrível, que é o Espírito dele, a vida dele, o amor dele, para conseguir modificar o nosso coração. O Espírito Santo é infalível, modifica sempre o coração das pessoas, mas das pessoas que abrem a porta para Ele, que se tornam dóceis à ação dele, que permite a Ele de agir, porque tem pessoas que dizem: Espírito Santo, eu sei que você é maravilhoso, é Deus, mas não entre aqui, porque você vai me modificar a minha vida. Estou satisfeito da minha vidazinha e não mexe, por favor, fique lá. Aí ele, educatíssimo, que é o Espírito Santo, nunca vai se permitir de arrombar a porta. Fica atrás, respeita, mas a pessoa fica miserável com a sua vidazinha aqui terrena. Ele, o Espírito Santo, nos ilumine para nós vivermos mais
coerentemente como os primeiros cristãos lá na primeira comunidade de Jerusalém conseguiam viver e agora reina lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.